Romanos capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Qual é, então, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados oráculos de Deus. Então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falam em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda eu sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o que fazemos, pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te pedimos auxílio do Senhor para compreendermos, te pedimos auxílio do Senhor para praticarmos, te pedimos auxílio do Senhor para que estejamos voltados agora para ouvir a tua boa, perfeita vontade para nossas vidas. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Meus irmãos, nós, nessa série de estudos que nós estamos fazendo em pregações de Romanos, chegamos agora no capítulo 3 e dá uma passadinha apenas do que nós vimos nos capítulos anteriores, mas principalmente ali no capítulo 2, lembra que o judeu, ele estava se sentindo numa posição vantajosa. Eles estavam se sentindo numa posição onde, diferente de todos, e realmente eles tinham, essa posição diferente de todos, porém, não é por causa da posição deles que eles tinham algum benefício, vamos dizer assim, exclusivo deles. Mas Paulo vai dizer que eles eram também culpados por aquilo que eles faziam com a revelação que eles tinham. E aí ele fala ali no capítulo 2 sobre a lei e a circuncisão, que não dava a garantia para eles e nem imunidade do julgamento que estava por vir. E que eles passariam por esse julgamento independente pelo fato de eles serem povo de Deus. E Paulo foi muito duro nesse diagnóstico que ele faz no capítulo 2. E provavelmente aqui surjam algumas dúvidas, algumas perguntas dos judeus. Por exemplo, poxa, se não adianta nada no juízo final eu ter a posse da lei, não adianta nada a circuncisão, aonde vai ficar a singularidade dos judeus? Como que a gente pode dizer que nós somos diferentes do mundo? E aí Paulo passa a lembrar os judeus, então, das promessas, dos pactos que foram realizados aos seus pais, e que Deus continuaria a sua fidelidade, independente da forma como os judeus agissem. Por isso, ele vai falar desse privilégio, sim, que é ser escolhido por Deus. Porque Deus escolheu esse povo para revelar a sua vontade. Deus escolheu esse povo para representá-lo. Porém, mais uma vez, tendo esse privilégio, também viria a responsabilidade desse povo. Então, Paulo começa a utilizar aqui no capítulo 3 de perguntas, isso é conhecido no meio teológico como diatribe, que significa perguntas, como se um crítico imaginário estivesse fazendo perguntas e o próprio escritor, então, ele responde essas perguntas. E é isso que Paulo vai fazer, e esse é um padrão da sequência da carta, praticamente, Romanos inteiro vai ter esses tipos de perguntas e respostas que Paulo traz. Então, Paulo faz aqui uma lista de perguntas ou prerrogativas judaicas
a respeito de ser povo de Deus, a respeito da aliança, a respeito do valor da circuncisão e tudo mais. Paulo traz essas prerrogativas, ele traz essas perguntas e ele mesmo responde, como se alguém estivesse fazendo essas perguntas para Paulo e Paulo respondendo. Então, é nesses versos que nós vamos expor nessa manhã. Então, fica com a sua Bíblia aberta, vamos lendo juntos e interpretando juntos aquilo que o texto quer dizer. Então, olha só, Paulo começa já com a primeira prerrogativa, a primeira pergunta, primeiro questionamento, objeção imaginária. Qual é, então, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Veja, meus irmãos, que é uma pergunta que provavelmente alguém poderia estar fazendo. Algum judeu provavelmente deveria estar fazendo esse tipo de pergunta. Um judeu cristão, uma pessoa que foi tocado pelo Evangelho, entregou a vida a Cristo, mas era um judeu. E aí começa a surgir esse tipo de pergunta, mas qual que é a utilidade? Né? Por que Deus pediu, então, para haver a circuncisão? Por que precisava da lei? Se para ser judeu precisava circuncidar, precisava da lei, precisava experimentar a circuncisão para ser um judeu? E aí, tudo isso foi perdido? Há vantagem alguma de ser judeu nesse sentido mais amplo? Há vantagem de circuncidar, fazer uma cirurgia no corpo para isso? Né? Há alguma vantagem? Então, se Paulo estivesse escrevendo para nós nos dias de hoje, é como se alguém estivesse perguntando assim: há vantagem em ser membro de uma igreja, de praticar o batismo, já que isso não garante a nossa salvação? O problema é que muitos colocam a sua confiança no fato de que o batismo, ou no fato de que se unem à igreja, como a garantia para a sua salvação. E esse é o ponto que Paulo traz aqui. E ele responde no verso 2. Olha, a circuncisão, a lei do Senhor, tem muitas vantagens, ou tem muita razão de ser em todos os aspectos, verso 2. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. A palavra principalmente, ela traz esse sentido de primeiro lugar mesmo. Né? Algumas traduções vão dizer primeiro, né, porque aos judeus foram confiados oráculos de Deus. Então, é um sentido de prioridade mesmo. Tá? Então, Paulo, ele trata aqui desse tema sobre a vantagem ou a razão da circuncisão e tudo mais. Ele vai falar muito isso no capítulo 9, então não vou me ater muito nesse sentido, mas o que Paulo quer dizer é que assim como há vantagem para nós que recebemos o batismo, nós que somos membros de uma igreja cristã, há uma multidão de vantagem nisso, em todos os aspectos possíveis. Da mesma forma, Paulo vai dizer para os judeus, aqueles antes de Cristo, que a circuncisão, a lei, ou seja, a revelação, ele tinha muito valor em todos os sentidos. Mas olha só, era um valor de responsabilidade e não de segurança. Consegue perceber esse ponto, que é muito importante? Ou seja, ser guardião da revelação de Deus era uma responsabilidade imensamente privilegiada. Imagine que privilégio você ser o guardião da revelação de Deus, uma revelação que Deus não havia dado a nenhuma outra nação. É a mais sublime entre qualquer outro privilégio. É a honra exclusiva de ser o guardião dos oráculos de Deus, da palavra de Deus, a revelação especial, onde contém os preceitos de Deus, onde contém as promessas de Deus. Os irmãos, que privilégio, os judeus tinham isso. Deus falou diretamente com esse povo, imagine que honra. Não há nenhuma vantagem maior para qualquer pessoa do que estar próximo da palavra de Deus. Não há. Deuteronômio 4:33 diz assim: pergunte se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos. Nenhum Deus fez isso. Nenhum Deus falso, um Deus que eles criam, fez esse tipo de coisa. Deus falou ao seu povo.
Deus esteve próximo ao seu povo. Só que privilégios implicam deveres. Honras caminham de mãos dadas com as responsabilidades. O problema é que os judeus pensavam que possuir os oráculos, a palavra de Deus, era uma segurança para eles e não uma responsabilidade. Esse era o grande problema. Imagine um cristão que tem acesso à palavra de Deus, ele tem o convívio com a comunidade da fé, sendo parte da igreja, recebendo ensinamentos regularmente. Esse cristão não tem vantagens? Ele não tem grandes bênçãos na sua vida, de fazer parte da comunidade, de estar lendo a palavra de Deus? Tem, mas essas vantagens também trazem responsabilidades. Nós somos responsáveis também por aquilo que nós temos, que nós recebemos de Deus. Ou seja, o cristão não deve só frequentar o culto, não deve só participar das ordenanças de Deus, mas viver a palavra de Deus no dia a dia, sendo um exemplo de amor, de serviço, no seu trabalho, com a sua família, nas pequenas coisas, nas atitudes diárias. E esse era o ponto de Paulo, porque os judeus, eles receberam todos os privilégios, eles tinham a lei, eles tinham as promessas, eles tinham os profetas, até mesmo a linhagem do Messias. Eles tinham tudo isso. Imagine que privilégio você ter tudo isso, em todos os aspectos. E mais, Paulo diz aqui que os oráculos lhes foram confiados para que eles guardassem os mandamentos, os ensinamentos, a palavra de Deus, para que eles protegessem os oráculos de Deus contra abusos, para que eles transmitissem sem deturpações esses oráculos. Confiou a eles essa responsabilidade, mas o que fizeram? Como a gente viu no capítulo 2, eles não só praticavam o contrário de tudo aquilo que eles tinham como oráculos, como vontade de Deus, mas como desonravam a Deus. As pessoas tiravam sarro de Deus, da forma como eles viviam. Meus irmãos, isso é um alerta para nós. O batismo, a ceia, o ir à igreja são privilégios do povo de Deus. Isso é maravilhoso, isso é bênção, mas privilégios que nos traz responsabilidades diárias, não só na igreja, não só professando a nossa fé, mas na nossa prática, colocando em prática aquilo que nós professamos. É responsabilidade nossa. Se nós estamos vindo à igreja dizendo povo de Deus, nós temos responsabilidade lá fora a respeito disso. Nós somos guardiões da palavra final de Deus. Você pensou nisso? Os judeus tiveram a revelação especial de Deus, mas nós tivemos a revelação especial final, a conclusão da revelação de Deus. É por isso que Paulo exorta Timóteo a guardar essa verdade que ele recebeu. Olha Timóteo, 2 Timóteo 1, 13 e 14. Conserva o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Nós somos chamados para isso. Veja só, meus irmãos, o guardar não significa que a gente vai reter e não vai compartilhar. O guardar aqui significa justamente viver esse bom depósito, viver aquilo que nós estamos aprendendo, os oráculos de Deus, aquilo que nós temos em nossas mãos. E aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo com a palavra que nos foi dada? O que nós fazemos com a revelação final, com o evangelho? Como nós cantamos aqui, até morrer eu vou proclamar. Está vendo que você está professando algo? Você está vivendo aquilo que você está professando? No Novo Testamento a gente aprende que Deus escolheu a loucura da pregação como método para salvar o seu povo. O Novo Testamento nos fala que Deus investiu de poder na palavra dele. Veja, meus irmãos, Deus investiu a palavra dele de poder. Por isso que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Por quê? Porque Deus investiu o evangelho de poder. Quando você prega, anuncia o evangelho, ele tem poder. E aí o que a gente faz com isso? Veja, o poder não está no pregador, o poder não está no programa, o poder não está na liturgia.
O poder está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é assistida pelo Espírito Santo. Por isso que nós temos a responsabilidade de pregá-la. Não só de viver a palavra, mas de anunciar também, porque ela é o poder de Deus para a salvação. Irmãos, é um privilégio termos a palavra de Deus no nosso púlpito. Prezem por isso. É um privilégio de Deus termos a palavra de Deus próximo a nós. Hoje, nesse exato momento, há muitos lugares que são chamados de igrejas que não estão pregando a palavra de Deus. Agora. Em igrejas que estão dizendo que estão cultuando a Deus. Púlpitos que dizem cristãos, mas não estão falando da palavra de Deus. Nesse exato momento tem pastores falando de prosperidade, pastores falando do serviço sendo prestado a homens ao invés de prestar o serviço a Deus. Então é um privilégio quando nós nos sentamos aqui, nos reunimos e lemos a palavra de Deus, os oráculos de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Há muita vantagem em ter a palavra de Deus próxima de nós. Mas não esqueça que nós temos responsabilidade também. Por estarmos tão próximos da palavra, nós temos ainda mais responsabilidade na nossa vida diária. E após essa resposta, Paulo segue com a próxima objeção. E então, verso 3, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Será que aquilo que Paulo está falando aqui não está anulando a fidelidade de Deus? Porque Deus falou que Deus prometeu o que ele ia fazer com o povo judeu. Será que não está sendo comprometido quando você fala que a circuncisão e a lei nesse sentido, ela não tem o valor de salvar? E aí, meus irmãos, essa é a característica da aliança de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui, ou a pergunta que estava sendo levantada era, se o povo de Deus é infiel, então, se ele não cumpre a lei, se ele não cumpre a circuncisão, isso significa necessariamente que Deus também vai ser infiel? E aí, Paulo diz não, de forma nenhuma. Deus continua sendo fiel, mesmo que a humanidade quebre a aliança. Deus sustenta a sua palavra, porque é Deus da aliança, é Ele quem fez a aliança. Então, apesar da infidelidade dos homens, Deus continua sendo fiel. Nós aprendemos isso, meus irmãos, em Oséias 2,19. Oséias 2,19 diz assim, farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Não sei quantos já leram o livro de Oséias, mas eu lembro que foi um dos livros que mais me chocou quando eu li. Por quê? Porque Deus simplesmente pede para um homem temente a Deus casar com uma prostituta. Casar com uma mulher que não ia deixar de ser prostituta. Continuaria sendo prostituta, continuaria traindo ele, e ele deveria continuar casado com ela. O que Deus queria mostrar? Que essa é a situação nossa. Como prostitutas, nós somos infiéis a Deus. Nós traímos a Deus o tempo todo. Mas olha a promessa de Deus. Farei de você minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Apesar de vocês serem fiéis, apesar de vocês não me buscarem verdadeiramente, Cristo Jesus vem, morre na cruz, paga os nossos pecados, nos ama, e nós continuamos sendo a sua noiva. Não deixaremos nunca de ser a igreja de Cristo. Então, quando a gente olha para as promessas do Antigo Testamento, todas elas serão cumpridas. Todas elas serão cumpridas por meio de Cristo. Serão cumpridas, muitas delas serão cumpridas na igreja. Muitas já foram cumpridas, outras serão cumpridas na igreja de Cristo. Como Paulo diz em 2 Coríntios 1:20,
Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim, por isso também, por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Meus irmãos, essa é a fidelidade que faz parte de Deus, é quem Deus é. Por isso que nós não cantamos, pelo menos corrigimos, né, quando a gente canta, tu és fiel, Senhor, tu és fiel a mim. Não, tu és fiel, Senhor, tu és fiel a si, a quem o Senhor é, porque tu és fiel, nós não somos. Mas o Senhor é fiel à tua palavra, o Senhor é fiel às tuas promessas. Não é isso que 2 Timóteo 2,13 diz? Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Veja, Paulo fala que é impossível Deus não ser fiel. É impossível Deus não cumprir aquilo que ele fala, porque se ele não cumprisse, ele seria mentiroso. Então Deus cumprirá, cumpriu e cumprirá as suas promessas, porque Deus é fiel. Se aqueles a quem Deus confiou os seus oráculos, mesmo eles não sendo fiéis, mesmo que eles cumpram, mesmo que eles fracassam em cumprir essa missão, Deus permanecerá fiel. É por isso que Paulo dá essa resposta sobre a fidelidade de Deus, que não pode ser anulada por causa da incredulidade, de forma bem enfática. Olha só o que ele diz, verso 4, de modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Veja esse enfático não de Paulo. É inconcebível, como se Paulo estivesse falando, é inconcebível que o pecado do ser humano acabe com a fidelidade de Deus. Deus será fiel, porque Ele é fiel. A sua essência é fidelidade. Todos nós, como homens, quebramos a promessa que Deus fez para nós e exigiu de nós que andássemos nessa vontade de Deus. Nós quebramos o tempo todo. Mas a promessa de Deus continua ativa. Deus é o único perfeito a guardar suas promessas. Ele guarda, Ele a cumpre. É assim que Paulo vê, de forma alguma, as promessas de Deus não falharão. Meus irmãos, é assim que nós vivemos como cristãos. Nós confiamos em Deus. Ele guarda a sua promessa e Ele cumprirá. Quando a Bíblia fala, quando a gente vê no Novo Testamento, que Ele nos predestinou, que Ele nos chamou, que Ele nos fez nascer de novo, e Ele nos glorificará, ou seja, algo que é no futuro, que embora, quando a gente lê, Paulo já está dizendo como algo que aconteceu, mas nós não experimentamos isso ainda, mas a promessa de Deus vai se cumprir. Paulo fala isso de forma tão exata e com tanta convicção, que ele não usa isso como algo que vai acontecer, mas que Deus já nos glorificou. Porque é certo, não tem, no grego não tem, né, essa palavra que no sentido de algo que está para acontecer de forma... Ele está dizendo de algo que aconteceu já. A gente muitas vezes não sabe como explicar, porque o nosso português não ajuda muitas vezes, não tem uma palavra. Mas é algo pronto, é algo certo. Não tem como dar errado, porque Deus é quem garante, é Deus que nos salva. Por isso que Paulo fala assim, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Esse é o contraste claro que a Bíblia nos traz, que Deus sempre será verdadeiro. E se há alguma coisa errada, sempre vai ser os homens, que são imperfeitos, que falham em seus acordos. Então, toda vez que o testemunho divino ele é contradito pelo testemunho humano, seja o homem considerado mentiroso. Então, sempre que a gente tentar ver quem está falando a verdade, pode ter certeza que é o homem que sempre está errado diante das coisas de Deus. Então, Paulo diz que a resposta dos homens não pode afetar o propósito de Deus. E aí Paulo utiliza aqui as palavras extraídas do Salmo 51:4. Não sei se vocês lembram desse contexto, mas Davi, ele tinha pecado gravemente. Ele havia cometido aquele adultério contra Batseba, né? E que era esposa de Urias. E aí, quando ele descobre que Batseba estava grávida,
ele antecipa então a morte de Urias, lembra? Que ele vê que algo ia complicar para a vida dele, então ele tenta resolver com suas próprias mãos. E aí passa tudo aquilo, vem o profeta Natã, e ele chega para Davi, e por meio de uma parábola ali, com relação a um homem rico, que tinha tudo o que precisava, e ele priva então um homem que era pobre, e pega a sua única ovelhinha, né? E aí Natã, ele arranca dos lábios de Davi, lembra o que Davi fala quando ele ouve essa história? Ele fica indignado, ele diz, como vive o Senhor, o homem que fez isso merece morrer. E aí o que Natã fala? Você é o homem, você quem fez isso. E aí, o resultado é essa profunda dor de Davi, é a sua admissão, lá no Salmo 51, Senhor, pequei, contra ti somente pequei. E aí, ele fala, Paulo usa o verso do Salmo 51, verso 4, que diz lá, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Meus irmãos, olha o reconhecimento de Davi aqui. Ele reconhece a justiça de Deus. Ele reconhece a sua situação, a sua pecaminosidade e o que ele merece diante disso. Imagine você olhar para a tua situação e falar assim, Deus é justo. Deus fará justiça. Imagine quando Deus nos chamar, quando nós formos prestar conta da nossa vida, Ele estaria perfeitamente justificado em nos mandar para o inferno para sempre. Ele seria justo. Se nós não compreendermos isso, então realmente nós não estamos entendendo a seriedade dos nossos pecados, da santidade de Deus. Não estamos sabendo quem Deus é. Se nós não reconhecemos que nós merecemos o inferno, se nós não reconhecemos que Deus seria justo, justo e justo em nos mandar para o inferno, se tivermos que morrer hoje e acordarmos amanhã no inferno, nós ficaremos muito tristes, mas saberemos que estaremos ali pela justiça de Deus, porque Deus é justo. É isso que Paulo está afirmando aqui. É isso que Paulo está dizendo. O propósito de Davi, meus irmãos, era tornar a sua confissão tão franca, de uma forma tão pública, de uma forma tão incondicional quanto possível. Ele queria mostrar, queria declarar que nesse momento Deus seria justo e ele seria o errado da história. Ele queria que a justiça de Deus, ao julgá-lo, ficasse mais nítido destaque. Ele queria que a justiça de Deus fosse exaltada. A vontade de Davi era que Deus triunfasse, que ele vencesse no juízo dele. Que a justiça de Deus fosse exaltada. Quando Davi fala que a sua justiça seja feita, e você fará muito bem a sua justiça, ele sabia o que aconteceria com ele. Mas a justiça de Deus seria exaltada. Então, traga esse cenário de Davi. Traga esse cenário de que Paulo está falando aqui a respeito de Davi, que exalta a justiça de Deus, por causa dele ter cometido uma injustiça, e veja a próxima questão que Paulo traz, verso 5. Mas, se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto, então, de aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. Verso 6. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Então veja só, meus irmãos. Olha o que Paulo traz aqui. Se a nossa injustiça, nossos erros, traz à luz a justiça de Deus, isso deveria ser um problema para nós? Afinal, a humanidade é assim. Errar é humano. E o perdoar é divino. O homem peca, o homem erra. Deus perdoa. Ou seja, a ordem natural. Ou seja, todo mundo tem direito a um erro. Eu já disse aqui, em algumas
outras pregações, que nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas elas chegam ao ponto de se orgulhar do seu erro. Ao ponto de dizer assim, eu fiz porque eu sou pecador. Ao invés de olhar para isso, para essa situação, ao invés de tratar isso com tristeza, olhar para essa situação, eu fiz porque eu sou um pecador. Com tristeza, com dor, não. E isso eu falo até calvinistas, tá? Falo, bate no peito, eu sou pecador. Não faz lógica, não faz sentido nenhum. Diante da santidade de Deus. E Paulo está nos advertindo contra esse pensamento. Não faz lógica. Você achar que porque você erra, Deus está exaltando a justiça de Deus e isso é bom. Não faz lógica nenhuma isso. É justamente o que Paulo está falando. Se a justiça de Deus se evidencia diante das coisas ruins, o próprio Deus não seria injusto, então, em aplicar sua ira, já que a nossa justiça está exaltando aquele que é justo? E aí, com mais enfática resposta, em outras palavras, como se Paulo estivesse falando assim, como que você pode pensar numa besteira dessa? Deus jamais será injusto. Os que são injustos, esses merecem a ira de Deus. Esses merecem a punição de Deus. Gênesis 18:25 de Gênesis diz assim, longe de ti fazeres tal coisa. O quê? Matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Deus é justo, ele fará a justiça de forma santa, e haverá sim condenação, porque não pode haver justiça sem punição, não pode. Mas, pastor, Deus derrama a sua ira. Porque o Deus que eu conheci, ele odeia o pecado, mas não o pecador. Não é isso que a gente ouve? Deus ama incondicionalmente. Deus odeia o pecado, mas não o pecador. Gente, Deus não manda o pecado para o inferno. Deus manda o pecador. Os pecadores vão para o inferno. Deus ama a sua justiça e ele é justo. Então nós devemos, diante dessa responsabilidade da palavra de Deus, devemos levar a sério aquilo que Deus exige de nós. Graças a Deus que, já que nós não vamos conseguir cumprir tudo isso, Cristo Jesus cumpriu. É por isso que faz total diferença de onde você está. Se você está em Cristo, Cristo cumpriu toda a justiça de Deus. E quando nós olhamos que nós estamos diante de Cristo, ninguém bate no peito e diz assim, eu estou em Cristo aqui porque eu consegui, eu aceitei a Cristo. Não. Na verdade, a gente se humilha. Diz, quem sou eu? Por que você me escolheu, Senhor? Eu mereço o que é justo, o inferno. Assim como Davi. Senhor, eu quero que a tua justiça seja exaltada. Que o Senhor seja justo. E Deus é justo. Porque Ele fez o seu Filho, Jesus, morrer. Todo o pecado estava em Cristo Jesus. E Deus não seria justo se simplesmente aceitasse Jesus. Pega seus pecados, não faz mais nada. Não. Cristo Jesus teve que morrer. Foi humilhado para levar os nossos pecados. A justiça de Deus ser feita. Mas um argumento que Paulo traz por meio de perguntas. E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o que fazemos, praticamos o que é mal para que nos venha o que é bom? E aí Paulo dá a sentença, a condenação desses é justa. Veja que interessante, meus irmãos, Paulo responde essa objeção com uma outra pergunta.
E por que nós não dizemos, como alguns aí caluniadores, eles afirmam que nós devemos praticar o mal para que venha a bondade de Deus? E aí Paulo responde essa pergunta com outra pergunta, mas no fim diz: a condenação desse é justa. Meus irmãos, era assim que os judeus raciocinavam. Se o meu pecado traz vantagem para Deus, por que eu estou ou posso ser condenado por esse pecado? E essa falaciosa ideia desemboca em uma justa condenação que Paulo afirma aqui. Pense assim e você será condenado. Meus irmãos, parece engraçado, mas tem muita gente fazendo perguntas como essa por aí. Mesmo cristãos. Por exemplo, se Judas fez o que Deus predestinou que ia acontecer, por que Judas tem que ser condenado? Assim como Judas, nós não fomos forçados e não somos forçados a agir da maneira como agimos. Nós agimos por nossa própria vontade. Judas fez o que o seu coração queria fazer. Ele agiu conforme o seu propósito, seu desejo, movido pela sua ganância, pela sua incredulidade. Então, ele foi totalmente responsável pelas suas atitudes. Assim como nós somos. Independentemente da verdade de que Deus pode fazer o mal se tornar bem, este resultado jamais isenta o homem da culpa. Aquele que praticou o mal jamais é isentado da culpa do que ele fez. Por quê? Porque os fins, eles nunca justificam os meios. Mesmo que sejam desígnios de Deus. Mesmo que sejam propósitos de Deus, os homens são responsáveis. Nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse. Veja o que Pedro fala para os judeus a respeito da morte de Cristo. Vamos abrir em Atos 2, 23. Veja o que Pedro diz assim, olha, Atos 2, 23. Falando de Jesus. A este, conforme o quê? O plano determinado, ou seja, Deus determinou, e a presciência de Deus, vocês mataram. Crucificaram por meio de homens maus. Verso 32, Deus torna o mal em bem. Olha só. Verso 32. Deus ressuscitou esse Jesus. E disto, todos nós somos testemunhas. Vai para o verso 36. Olha Deus tornando o mal bem. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Veja, então, pega as partes ali. Deus destinou, era a vontade de Deus que isso acontecesse. Deus predestinou que isso acontecesse. Deus tornou o que é mal em bem. E veja que os judeus poderiam então dizer, pronto, cumprimos o propósito de Deus. Fizemos o que é mal, né, matando Jesus, mas veja, era a vontade de Deus. Agora, Deus transformou aquilo que era ruim em bem, o que era mal em bom. E está tudo certo. Mas veja a reação daqueles que ouviram essa mensagem de Pedro no verso 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, mesmo tendo cumprido o que Deus havia predestinado, eles entenderam que por matar o Filho de Deus, eles iriam para o inferno, eles seriam punidos. E Pedro poderia muito bem ter falado assim, olha, realmente, fiquem tranquilos, porque Deus predestinou que isso acontecesse. Deus predestinou que vocês fizessem exatamente isso. Afinal, Ele transformou agora o mal em bem para todo mundo. Foi essa a resposta de Pedro? Olha o verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se do que vocês fizeram.
arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se, porque se vocês não se arrependerem, vocês vão sim para o inferno. Por quem vocês são, por aquilo que vocês fazem. Veja uma outra passagem, quando Pilatos pergunta para Jesus se ele não sabia da autoridade que ele tinha de matar Jesus. João 19:11. Lembra daquela passagem, né? Pilatos olha para Jesus: você não sabe que eu tenho autoridade para te matar? Né? Para fazer o que eu quiser contigo? E olha que Jesus responde, João 19:11. Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não fosse dada. Ou seja, você pode fazer isso assim como muitos vieram e me trouxeram até você. Deus já tinha destinado isso, que isso aconteceria. Mas olha a resposta de Jesus: mas aquele que me entregou a ti tem maior pecado. Ou seja, Deus é soberano sobre todas as coisas. Estava destinado que Cristo morreria por mão de homens maus, da forma como morreu e foi traído. Mas isso não exime o homem da sua culpa. Quem entregou e quem matou Jesus teria a sua recompensa. O próprio Jesus disse isso. Por isso, meus irmãos, que Paulo conclui essa passagem refutando muitos que afirmavam justamente cumprir a vontade de Deus, mesmo fazendo mal. Ele diz: a sua condenação é merecida. Ou seja, aqueles que ostentavam com aquele slogan de eu fiz a vontade de Deus, eles vão receber a justa retribuição. E muitos, com o desejo de tirar sarro das doutrinas da graça, como nós estamos vendo por aí, dizem: se Deus predestinou alguém para o inferno, ou se Deus me destinou para o inferno, então eu vou cumprir com a vontade de Deus. E por isso que eu não vou viver para Ele. E é isso mesmo. Não viva para Deus. Não se arrependa dos seus pecados. E você vai receber a justa recompensa. Faça isso. E Deus será justo em te recompensar por essa atitude sua. Essas perguntas que Paulo traz aqui, meus irmãos, demonstram que ele viu a possibilidade do caráter do Senhor estar em jogo. Do ser de Deus, de quem Deus era, ser difamado mais uma vez. Então é por isso que aqui ele reafirma a aliança de Deus como tendo um valor permanente. Ele reafirma a fidelidade de Deus, as promessas que Deus fez, e ele reafirma a justiça de Deus como juiz verdadeiro para a glória de Deus. Mesmo que Deus promova aquilo que é mal para o bem, mesmo assim, todos os homens são responsáveis por suas atitudes, por aquilo que eles fazem, aquilo que eles querem fazer. Para concluir, gostaria só de fazer um breve resumo do que nós vimos e tirar algumas questões práticas, além das que já foram colocadas. Primeiro, valorize o privilégio de ter a palavra de Deus. Meus irmãos, a igreja precisa reconhecer e valorizar o privilégio de ter acesso à palavra de Deus, de poder ler, estudar. Esse entendimento nos gera uma atitude de reverência, de gratidão, porque nós possuímos a palavra de Deus, nós podemos estudar as palavras de Deus, nós podemos estar aqui como igreja, lendo a palavra de Deus. Segundo, não justifique o seu pecado, mas busque arrependimento de Deus, em Deus, um arrependimento verdadeiro. Na igreja, ninguém deve se sentir justificado a pecar, mesmo que algo bom surja dessa situação. É interessante porque lembrei de uma situação. Minha mãe estava aprendendo a dirigir e ela acabou batendo o carro, né? E aí deu PT no carro, né? Meu pai estava querendo vender o carro e deu PT no carro. Aí meu pai entrou em contato com a seguradora, falou que minha mãe estava dirigindo e tudo mais, e a seguradora deu, né, o valor que era do carro.
Aí minha mãe sempre falava assim, viu? Foi bom ter acontecido. Mas meu pai falava, não faça isso. Não faça isso, ó. Segura aqui. Daí quando ele chegou na frente de casa, ele falou, deixa eu pegar o carro agora, porque você nunca colocou o carro dentro de casa. Ela falou, não, eu vou conseguir. Daí foi, deu o que deu. Mas veja, nós temos a tendência de olhar para as coisas que são mudadas, né, que de repente uma coisa mal, uma coisa ruim que eu fiz, se tornou bem, ó, se eu não fizesse isso, viu, não teria acontecido. Não existe, meus irmãos. O erro, ele é erro sempre. O erro nunca justifica o seu fim. Algumas pessoas, quando a gente estuda sobre vontade preceptiva e decretiva de Deus, algumas pessoas falam assim, pastor, não é vontade de Deus eu casar com um não cristão? Mas veja, eu casei com um não cristão e hoje ele é cristão. Ele é um cristão fiel. Ao invés da pessoa olhar para isso e falar assim, Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado porque eu desobedeci o Senhor. Mas o Senhor veio com a tua graça, foi misericordioso. As pessoas se sentem orgulhosas das decisões que elas tomam, dos erros que elas tomam. Tá vendo? Se não tivesse feito, Deus não teria. Gente, nossos erros nunca justificam. Erro é erro sempre. A vontade preceptiva, aquilo que Deus quer de nós, está posto. Se você descumpre isso e algo bom acontece na sua vida, louve a Deus pela misericórdia dEle, pela graça dEle, porque você não merecia isso. Você não merecia essa bondade de Deus. Outro ponto importante, que está lá em Hebreus 10, 26, que diz assim, porque se continuarmos a pecar deliberadamente e depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, esse texto está mostrando o peso da responsabilidade que temos por conhecer a verdade de Deus. A graça de Deus não deve ser abusada, antes deve nos levar ao arrependimento genuíno, a uma vida nova. Tiago 2, 11, 12 diz, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesse mundo. Nós somos salvos para isso. A graça de Deus nos ensina que nós devemos abandonar o pecado, viver em retidão. 1 Pedro 2,16, veja, a liberdade em Cristo não deve ser desculpa para a gente viver em pecado. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra.